Perfeito. Então a gente já viu aí como instalar o Visual Studio, como configurar o nosso Xamarin Android, como conectar o nosso Xamarin iOS, né, num Mac que está na rede, né? Isso é uma coisa interessante, bacana. Então agora a gente vai começar a entender um pouco o que que é o Azure e por que que ele é importante para a gente quando nós estamos desenvolvendo um app. Imagine que o nosso app ele precisa ser suportado, ele precisa ter por trás dele uma infraestrutura para que eu armazene informações, para que eu faça logins, para que eu faça conexão com outros serviços, como por exemplo disparo de e-mail, disparo de push, disparo de SMS. Certo? Tudo isso a gente chama de back-end, né? Que é o que está por trás disso, que suporta todo o nosso app. O legal disso é que, imagina você, fez um app, colocou na loja, de repente bombou, né? Algum youtuber postou lá, olha que app legal aqui, você usa, e esse negócio viralizou. Só que conforme as pessoas vão entrando, quanto mais acesso tem, o seu app cai. Por quê? Porque a sua infraestrutura não está preparada, a sua infraestrutura não suporta múltiplas conexões, várias, 10, 30, 40, 50, 100 pessoas ao mesmo tempo acessando o seu app, consumindo a sua API, certo? Quando a gente trabalha com Azure, quando a gente está trabalhando com nuvem, a gente tem várias estratégias, certo? Para resolver esse problema, como por exemplo, você deixar o seu back-end totalmente flexível. Você pode configurar de tal maneira que você fala, olha, é, multiplique, digamos assim, as minhas máquinas, as minhas VMs, conforme a quantidade de acessos, né? Que a gente escalar, que a gente chama, né? Escale conforme a quantidade de acessos, né? Para que você consiga suportar. Então, se hoje eu tenho 10 usuários, eu não preciso de ter uma máquina muito parruda, eu posso ter uma máquina normal. Mas se amanhã eu tenho 15 mil usuários, 20, 50, 100 mil usuários, essa máquina já não vai me suportar. Então, eu consigo configurar de alguma maneira para que quanto mais usuários eu tenha, mais poder de processamento eu tenha disponível para que o meu app não caia, entendeu? O legal é que nós temos aqui no Azure um serviço que a gente chama de Mobile Apps, né? Ou muita gente também já conhecia como Mobile Services. Então se a gente dizer assim, Mobile Apps, já aparece aqui, a gente pode criá-lo, né? É legal que a gente tem várias outras coisas interessantes de mobile aqui, certo? Vou pegar esse Quick Started aqui que ele já dá uma porção de informações bacanas para a gente, certo? O legal disso é o seguinte, ele já dá aqui para a gente vários itens que são úteis, certo? Detalhes de preço, né? O legal é que você pode ter camadas gratuitas desse serviço, ou se você já é profissional, se você já recebe algum valor por o seu app, você pode escalar e utilizar algumas camadas pagas, né? O legal é que você tem aqui tem uma porção de informações úteis que você pode ler e entender para que serve cada feature que a gente tem. Dentro do GitHub, nós temos um Quick Start, Azure Mobile Apps Quick Starts, com várias e várias informações legais para você utilizar. Vários códigos, totalmente código abertos, né? Você pode ver aqui o .NET, Node, não é só C Sharp que está disponível. Tem uma porção de informações aqui legais para você. Certo? A parte de preços, né, você vê que você tem algumas camadas free, né, e você tem alguns valores aqui pagos, shared, basic, standard, premium, enfim. Isso tudo vai variar com a sua demanda, mas você consegue utilizar essa camada free aqui para testes ou até mesmo para colocar algo que talvez você não tenha tantos acessos. Mas, por exemplo, você tem 1 GB de RAM, desculpa, 1 GB de espaço em disco, você pode criar até 10 aplicativos nessa camada free, isso é uma coisa legal. E aqui tem a parte toda de documentação, de você utilizar features como sincronismo online, conectar seu app, por exemplo, em logins sociais, etc, e etc. Vamos criar aqui, certo? Eu vou dar um nome qualquer, eu já tenho um criado aqui, a gente vai utilizar, e é o que a gente vai utilizar durante toda a maratona, mas eu vou colocar aqui só Maratona Xamarin Teste 1, por exemplo. Aqui, quando a gente vai criar, a gente tem um negócio que a gente chama de Resource Group, certo? Eu vou criar um Resource Group, é como se fosse um grupo onde todas as minhas features serão criadas dentro desse grupo. Eu gosto de criar, por exemplo, sempre um específico e colocar todas as coisas aqui dentro. Por quê? Porque depois se eu apagar, eu apago todo esse Resource Group e consequentemente, tudo que está lá dentro morre. Então, eu não preciso ficar caçando depois no Azure para saber onde que está. Pô, eu criei algo no Resource X, no Resource Y e assim sucessivamente. Eu vou dar um nome de Maratona Xamarin aqui para mim. Ele não quis isso daqui. Por que ele não deixa esse nome? Vamos ver.
Estou falando usar existente, não, quero criar um novo, né? Vou dar uma maratona Xamarin, certo? Aqui é interessante que é o tipo de plano que você vai escolher, né? Eu já tenho um tipo de plano setado como free aqui, certo? Você pode criar um novo, olha que bacana. Você tem aqui umas camadas de preço, certo? Vamos só selecionar aqui, como já está criado. Você pode ver aqui você tem essas duas camadas aqui, que são as frees. Aqui você tem, por exemplo, uma camada shared que você vai pagar aproximadamente 9,67 dólares por mês, certo? Esse free aqui é 1 GB de storage, a gente não tem muitos recursos, mas para teste é perfeitamente. E aqui você tem vários tipos de máquina que você pode selecionar, né? E você pode até, de repente, dependendo da quantidade, a Siri resolveu falar agora comigo aqui. É assim, gravação é assim mesmo. E você tem vários tipos de máquina e aí depende da sua necessidade. Para a gente o free é mais do que suficiente, certo? Então selecionei aqui, cadê você? Selecionei aqui a nossa, a nossa camada, nosso tier aqui free. Application Insights é um serviço muito legal e muito importante de telemetria de app, né? De app ou de serviços. Enfim, você habilitando esse carinha, você tem diagnósticos, acessos, enfim, uma porção de ferramentas para você identificar o que está acontecendo no seu app ou no seu serviço. Não vou entrar em muitos detalhes aí, mas tem bastante informações aí dentro da internet você consegue pesquisar, ok? Vou criar aqui, vai demorar alguns minutinhos, né? Muito provavelmente ele demora porque ele vai criar toda uma infraestrutura, ele vai subir as máquinas, ele vai subir todos os serviços, ele vai configurar tudo bonitinho para a gente, certo? E o legal aqui também, só voltando aqui, que você poderia também subir uma máquina virtual, certo? Se você já tem um domínio, se você já conhece bem, você poderia subir uma máquina virtual com o IIS instalado, ou você poderia subir uma máquina virtual Linux e você instalar lá o Node e instalar o Express e subir o seu serviço como se fosse em Linux, em Node, em JavaScript, do jeito que você preferir. E o Azure tem uma porção de serviços, né? É gigantesco isso daqui. Cada dia que passa aqui tem um novo recurso do Azure, né? Além disso, deixa eu ver aqui uma coisa interessante, que é a parte, quer ver? Ele deve estar aqui. Deixa eu ver aqui. Function App. Eu gosto disso daqui, que é o seguinte, o Functions Apps é só uma pitada aqui, um comentário. Se você trabalha com microserviços, já ouviu falar em microserviços, cara, Function App é um negócio bem legal para você estudar. Imagina que você cria uma função, disponibiliza na internet e você consegue acessar via uma URL essa função, certo? Para quem utiliza app é muito bacana. A gente não vai abordar aqui, mas fica a dica desse cara. Eu sempre me empolgo toda vez que eu vejo essa feature aqui. Beleza? Eu vou fazer o seguinte, eu vou pausar o vídeo aqui, vai demorar mais um minutinho para subir e depois a gente vai voltar e eu já vou conectar no. Opa, e pronto, já fez aí, olha que maravilha, né? Acho que 3 ou 4 minutos, ou menos que isso, ele já fez pra gente. Olha, certo? O negócio aqui é assim, né, cara? Sabe, né? Vamos entender aqui, basicamente, o que a gente tem do nosso mobile app, certo? Primeira coisa, documentação. Vamos abrir esse cara aqui. Importante, é sempre legal a gente ler e entender o que acontece, certo? É uma documentação bem completa, uma documentação bem rica isso daqui. Está em inglês, mas eu acho que é bem acessível para qualquer pessoa. Vale a pena você depois analisar. Ele detalha aqui várias features que a gente tem, certo? E quando a gente está falando de um app, a gente está falando basicamente de eu posso armazenar informações, certo? E para isso eu tenho o Easy Tables. O Easy Tables é uma tabela, certo? É uma estrutura de banco de dados bem simples, certo? Para eu conectar. Essa estrutura, ela não é como se fosse um SQL Server complexo, no qual você tem relacionamento, chave primárias, índices, etc. Não. Se você quer armazenar informações simples, como por exemplo, configurações de usuário, algumas informações do tipo, esse usuário vai receber push notification sim ou não, etc, etc, você consegue utilizar o Easy Table. E o legal é que o Easy Table é uma tabela que fica disponível na internet como se fosse um REST, então você consegue acessar da GET, da POST, delete, etc. Né? Vamos dar uma olhada aqui.
Quando você cria, ele já cria um sample, um easy table com a tabela sample. Essa tabela, vamos dar uma olhada aqui. Deixa eu, aqui, ó. Essa tabela ela já tem ID, create, add, update, version, deleted, text, etc. Essas informações aqui, essas primeiras, são informações internas. Por quê? Quando você está trabalhando, por exemplo, com sincronismo de dados, certo? Você pode fazer o seu app ele trabalhar offline. A partir do momento que você armazena as informações do seu app tem conexão com a internet, ele vai mandar essas informações para o Azure, para o Easy Tables. E essas informações, elas vão ficar, digamos que, rastreadas a partir dessas tabelas. Então eu tenho a coluna de versão, que me indica qual que é a versão daquele registro da linha, para que depois eu saiba qual que é a versão mais atual, se é a versão que está aqui na internet, ou é a versão que está dentro do seu app, para eu saber como que é o sincronismo, como que será o sincronismo, se eu vou ter que baixar do Azure para o seu app, ou vou ter que mandar do seu app para o Azure, então ele sabe disso. Se essa coluna foi deletada ou não, então se eu marquei lá para deletar essa coluna no Azure, de repente quando eu sincronizar eu tenho que marcar para ela deletar também no seu aplicativo, enfim, existem vários meios de você controlar isso. Certo? Com o SDK do próprio Azure, ele já resolve essa questão para você. Beleza? E outra coisa interessante é que você consegue, por exemplo, disponibilizar essa tabela, esse to-do item, a partir controlado por permissões. Você consegue adicionar permissão, então a pessoa que vai acessar via REST, se ela vai ter que passar algumas chaves para garantir que aquela pessoa tem permissão de inserção, de update, delete, leitura, de undelete, né? Seria você a tabela foi marcada, o item foi marcado como deletado, mas você pode reverter essa operação, certo? Só um overview disso. Como a gente falou aqui, a ideia dessa revisão é revisar de fato, né? Isso já foi apresentado na maratona inicial aí, né, para iniciante, certo? E esse aqui é o nosso Easy Tables. A gente tem a parte também de autenticação, certo? O que é a parte de autenticação? Uma coisa interessante é que, às vezes você quer fazer com que seu app ele tenha um login do Facebook, um login do Google, Twitter, ou ainda, uma coisa interessante para você que de repente trabalha numa empresa e fala, pô, eu queria fazer um app para minha empresa que só os funcionários da minha empresa utilizem. Você tem aqui a oportunidade de conectar ao Azure Active Directory, certo? Como que funciona essas conexões aqui, né? Como que funciona essa parte da autenticação? Você vai ter que entrar no Facebook, gerar um aplicativo, certo? Pegar o App ID, o App Secret e jogar aqui nesses campos, certo? Você poderia fazer a mesma coisa com o Google, você vai ver que também ele tem alguns campos de client secrets para você colocar. Twitter, a mesma coisa. Microsoft Accounts, a mesma coisa. E o Azure, a mesma coisa, certo? Você configura aqui. O legal disso é que, com isso, o SDK do Azure ele vai ser uma porta de entrada para quê? Para gerenciar todas essas conexões com logins de terceiros, certo? E o legal é isso, você tem um ponto único para gerenciar tudo isso. Então você consegue, por exemplo, alterar o seu back-end, você consegue, por exemplo, marcar quais escopos você quer utilizar, você consegue fazer isso via Azure de uma forma muito transparente. Você tem um ponto focal, que é o seu SDK, e ele vai gerenciar isso para você. Você só precisa configurar cada aplicativo em cada mídia social, e aí você tem disponível um API que gerencia tudo isso para você. Esse serviço é bem bacana, certo? Bem legal mesmo, né? Vou descartar aqui. A parte de APIs é você subir, você sobe endpoints, né? Que são que fazem um determinado acesso. Parece um pouco também com a parte de Easy Tables, mas você consegue criar, por exemplo, um endpoint, sei lá, products, e você consegue gerenciar aqui a parte de acesso dele. Quem pode dar get, post, put, patch, seria uma atualização parcial dos dados, delete, etc. E você consegue gerenciar todos esses endpoints, certo? Você consegue criar. Deixa eu abrir aqui para a gente o editor. Você consegue trazer esse endpoint para dentro do seu app, você consegue consumir esse endpoint, certo? E o legal disso, ó, que você tem aqui, ele no caso está feito em Node, acho que o padrão dele é Node, certo? É como se fosse um Azure Functions, a grosso modo. E você consegue fazer algum tipo de
de manipulação de um banco de dados ou de alguma função. Basicamente, vamos supor um exemplo meio grotesco aqui, mas imagine que eu preciso validar se um CPF é válido ou não, certo? Ou um número de cartão de crédito é válido ou não. Então, ao invés de eu deixar esse código amarrado dentro do meu app, certo? O que eu faço? Eu posso criar uma função aqui que seria validar cartão de crédito, faço toda a regra que me retorna true ou false, certo? Que me recebe o número de cartão de crédito, me recebe a bandeira e fala, ó, esse cartão de crédito é válido, true ou false. Então eu consigo escrever esse método e expor essa API para eu usar. Certo? É uma maneira bem interessante de você trabalhar sem se preocupar em subir um back-end complexo, subir um aplicativo em Node, subir um aplicativo em Java, subir um serviço em WCF, enfim, ele já te dá isso de bandeja. É bem completa essa parte de Azure, de mobile apps, de mobile service aí, né? Beleza? Então, a partir do momento que eu tenho esse projeto criado, esse serviço criado, eu começo a fazer algumas configurações aqui. Certo? Você pode ver que eu tenho vários tipos de apps, né? de aplicativos que eu vou fazer, que eles chamam de Connected Client Apps. E o legal é que não é só Xamarin que a gente tem, né? A gente pode colocar em Cordova, a gente consegue colocar em Xamarin Forms. O legal é isso que ele já trabalha para a gente, ele já sabe entender o que é Xamarin Forms, Xamarin Android, Xamarin iOS. E aqui você tem a parte Android, iOS com Objective-C e iOS com Swift. Basicamente, ele vai disponibilizar para a gente o SDK específico para cada plataforma, certo? Isso que é um negócio bem legal. Então, vamos colocar aqui no Forms, no caso, eu não vou mostrar o aplicativo funcionando, só vou mostrar mais ou menos como é que a gente configura. Você baixa aqui um exemplo que ele tem, na verdade já está configurado aqui, certo? Eu posso criar um novo aplicativo, eu tenho que conectar a um aplicativo existente, significa que ele já me passa aqui, ó, qual que é a URL que eu vou conectar para usufruir de todos esses serviços. A partir do momento que ele baixou aqui, deixa eu mostrar aqui esse cara no Finder. Opa, tá mostrando coisa demais aqui, depois eu apago. Esse cara aqui no Finder. No Finder não, eu tô no Windows, como é que é Finder? Tô ficando louco, né? Ele já baixou aqui pra gente, ó. E aqui ele já tem um projeto já pronto para a gente brincar aqui, já está totalmente configurado. Esse projeto ele utiliza que o Easy, quando vocês viram aqui no Easy Tables que já tem uma tabela de to do, ele já conecta aqui para a gente, já funciona bonitinho para a gente aqui sem muito esforço. Eu não vou executar esse app aqui porque o conceito, a ideia não é mostrar isso aqui, é a gente criar o nosso, ok? Então, isso aqui foi um review por cima, né? O Azure tem muito mais funcionalidades, tem muito mais funções, certo? O importante é saber que você tem aqui a parte de documentações, então invista um tempo para ler essas documentações, porque você com certeza vai aprender bastante, vai entender bastante sobre nuvem, certo? Você pode criar tudo isso com a camada free, isso que é legal, com a camada gratuita, né? Então você consegue aí testar sem gastar um centavo nenhum e você consegue brincar com o Azure, né? Recomendo muito você utilizar o Azure, recomendo muito você estudar nuvem porque o mercado hoje está pedindo, implorando profissionais que trabalham com nuvem. Ok? Então vamos terminar por aqui esse tópico de Azure. E vamos agora avançar aqui nas nossas aulas.